Eu quero convidá-los para a leitura do texto que vai servir para a nossa reflexão. Ele está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. João, capítulo 15. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Pai eterno, acabamos de ler a Tua palavra, e rogamos a dádiva, a graça de sermos iluminados pelo Teu Espírito, o mesmo Espírito que inspirou o registro dessas palavras para a nossa edificação. Fala conosco, porque precisamos ouvir a Tua voz. Não temos apenas interesse, curiosidade sobre as Tuas coisas. Nós precisamos ouvi-lo, e estamos aqui para juntos sermos pastoreados pelo Senhor mesmo. É a oração que fazemos no nome de Jesus, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Amém. O cenário de João 15 é o cenáculo naquela noite santa e especial que antecedeu a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus e os seus discípulos estavam em um local agradável, bastante aconchegante, denominado cenáculo. E naquela noite inesquecível, os discípulos ouviram frases ditosas, tais como: isto é o meu corpo, isso é o meu sangue derramado por vós. E naquela ocasião também ouviram aquilo que lemos: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Essa é a sétima e última declaração do tipo eu sou, registrada pelo evangelista João. Em João capítulo 6, verso 35, Jesus declarou: eu sou o pão da vida. No capítulo 8, Jesus declarou no verso
Jesus declarou no capítulo 8, eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, no verso 7, Jesus Cristo afirmou a respeito de si mesmo, eu sou a porta. Ainda no capítulo 10, Jesus afirmou, eu sou o bom pastor. No capítulo 11, verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora, aqui no capítulo 15, Jesus Cristo declarou, eu sou a videira verdadeira. Comentando as declarações de Jesus registradas nos evangelhos, o teólogo John Stott observou adequadamente que essas declarações possuem a característica de serem autocentradas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus constantemente falava de si. Jesus falava de si e daquilo que ele podia oferecer. Se Jesus, nosso Senhor, falava dele, nossa conversa não deve ser outra, senão anunciar a todos que Jesus Cristo é Senhor e Salvador para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, nesse longo bloco de texto, 2 verbos chamam a atenção por sua frequência e por sua importância. E esses verbos são permanecer e amar. Eu quero conversar com vocês a respeito desses 2 verbos, tão destacados e que ocorrem tanto nesses versículos. O capítulo 15 de João apresenta-nos Jesus como a videira verdadeira, e o Pai como agricultor, e os crentes como os ramos dessa videira. O cultivo de vinhedos era uma atividade muito comum em Israel. O cultivo de vinhedos era uma atividade importante para a vida e também para a economia de Israel, de modo que quando Jesus pronunciou essas palavras, elas foram facilmente compreendidas pelos discípulos e pela comunidade dos seus ouvintes. Ao empregar essa metáfora, essa imagem, Jesus recorreu a algo que era muito conhecido, que fazia parte do cotidiano daquele povo. A palavra-chave dos 11 primeiros versos do capítulo 15 é permanecer. Nos 11 primeiros versos, a palavra permanecer ocorre também 11 vezes. A palavra grega traduzida por permanecer comunica a ideia de aguardar em um lugar ou estado com expectativa para o futuro. Permanecer não é apenas esperar. Permanecer não é apenas resistir. Permanecer é aguardar com expectativa. É aguardar com esperança. É aguardar com otimismo. A interrogação que surge é a seguinte: como saber se nós estamos permanecendo em Jesus? Bem, em primeiro lugar, permanecer em Jesus relaciona-se sempre à produção de frutos. Nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Jesus Cristo é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor e aqueles que creem são os ramos dessa videira. Os ramos retiram da videira a vida e a força que são necessárias para a produção de frutos. Uma boa produção exige tempo. Uma boa produção exige cultivo. Ela não aparece de uma hora para outra. Eugene Peterson chama a nossa atenção quando afirma que a pessoa que busca resultados rápidos ao plantar as sementes das boas obras ficará decepcionada. E ele diz: se eu quiser comer batatas no jantar de amanhã à noite, não adianta plantar batatas nessa manhã, porque entre a semeadura e a colheita há longos períodos de escuridão, de invisibilidade e de silêncio. Meus irmãos, também é preciso lembrarmos que esses frutos não são consumidos pelos ramos, mas aproveitados, usufruídos por outros. Não produzimos bons frutos para nós, produzimos bons frutos para abençoar
terceiros, para abençoar outrem. Apesar de a salvação ocorrer exclusivamente pela graça, mediante a fé, espera-se dos que creem a prática de boas obras. Afinal de contas, os que foram salvos pela graça foram criados em Cristo para a prática de boas obras. É o que lemos em Efésios, capítulo 2, versículo 10. E só é possível a produção desses bons frutos se estivermos ligados a Jesus. Nosso Senhor afirmou: sem mim vocês nada podem fazer, sem mim nada podeis fazer. Nosso grande erro é que muitas vezes nós queremos fazer coisas com a nossa própria força. Muitas vezes nós não somos dependentes do Senhor, achamos que temos alguma autonomia, que temos algum poder. Não temos poder nenhum. E obtemos vitória é quando confiamos no Senhor e quando desconfiamos de nós mesmos. Sem mim, diz Jesus, vocês nada podem fazer. Para de ficar tocando a vida como se o Senhor não existisse. Para de tomar decisões considerando apenas a questão financeira. Pare de ser tão materialista. Pare de ser tão imediatista. Lance boas sementes e aguarde, persevere com paciência, com otimismo, com esperança. Sabemos que estamos permanecendo em Jesus, observando os frutos. Também sabemos que estamos perseverando em Cristo quando somos podados. Nosso Senhor Jesus Cristo afirmou no verso 2 que o ramo que não dá fruto, o que acontece, dona Lídia? Ele é cortado. Por que eu falei da dona Lídia? Se vocês forem na casa da dona Lídia, vocês ficarão encantados, porque lá tem tudo quanto é flor, tudo quanto é plantinha, e a dona Lídia cuida de todas com muito cuidado, não é, dona Lídia? E dona Lídia já me falou que o que acontece aqui nesse texto, que o que foi registrado no texto, é efetivamente o que é necessário. A plantinha precisa ser podada para crescer bonita. Bem, pastor, a minha vida está tranquila. Não estou sendo podado, estou fazendo um monte de errado aí, um monte de coisa errada, um monte de ilícito, e está tudo bem. Cuidado. Porque o Senhor poda seus filhos. O Senhor disciplina aqueles que ama. Meus irmãos, o maior julgamento que Deus pode trazer sobre uma pessoa é deixá-la sem poda, é deixá-la por conta própria. Escrevendo aos Romanos no capítulo 1, o apóstolo afirmou que um dos tratamentos mais severos de Deus em relação àqueles que o desonram é entregar os mesmos a eles mesmos, é entregar os tais a eles mesmos e as concupiscências de seus corações. Agostinho de Hipona, destacado teólogo do cristianismo primitivo, afirmava que a maior punição do pecado é o próprio pecado. A maior punição do pecado é o pecado. Porque o pecado promete prazer e excitação, mas oferece precisamente o contrário. Querido irmão, se você está sendo podado pelo Senhor, se o Senhor está tratando com você, saiba que isso está acontecendo porque você é filho, é filha, amado, amada do Senhor. Permanecemos em Jesus quando recebemos respostas para as nossas orações. No 7º verso, lemos que para aqueles que permanecem em Cristo, existe uma promessa especial. Vocês pedirão o que quiserem e receberão. Puxa vida, eu já fiz um monte de oração e recebi um monte de não. Como conciliar a minha experiência com o que Jesus Cristo está dizendo aqui? Como conciliar
a declaração de Jesus de que os crentes pedirão o que quiserem e receberão, com a nossa experiência de recebermos não para um monte de solicitações que nós fizemos. Bem, a oração da pessoa que permanece em Jesus vai assemelhando-se cada vez mais com a oração do próprio Jesus Cristo. E com Jesus Cristo aprendemos a pedir ao nosso Pai Celestial para que Ele faça a vontade dEle. Uma das cláusulas mais importantes e preciosas da oração dominical é quando pedimos ao Pai Celestial: faça-se a tua vontade. O crente, o indivíduo que permanece em Jesus, vai assemelhando-se cada vez mais a Jesus, vai se importando cada vez mais com as coisas que são lá do alto, e o seu desejo, a sua aspiração, a sua ambição santa, a sua meta santificada, é por experimentar da vontade do Senhor. O reverendo José Borges dos Santos Júnior, num texto publicado na primeira metade do século passado, em 1948, afirmou o seguinte: pedir não é impor. Se a oração fosse uma fórmula cuja aplicação desse resultado infalível, o mundo seria governado não pela sabedoria de Deus, mas pelo capricho das criaturas e principalmente pela sua ignorância. Sabemos que estamos perseverando no Senhor, permanecendo em Jesus, quando usufruímos de alegria. No capítulo 11, ou melhor, no capítulo 15, verso 11 do Evangelho de João, se lê o seguinte: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. A alegria que Jesus tem para nos dar, ela é completa, ela é larga, ela não é parcial, ela é abundante. Existe alegria, promessa de alegria para aqueles que creem no Senhor Jesus. Devemos permanecer em Jesus. Essa é a primeira grande lição que aprendemos com essa passagem. A segunda grande lição que aprendemos com esse texto é a importância do amor. A partir do verso 12 até o final desse bloco de texto, que compreende o verso 17, fala-se sobre o amor. E o amor é tema recorrente e frequente nas Escrituras, especialmente na literatura joanina, tanto no Evangelho como nas Epístolas. Quando permanecemos em Jesus, e somente quando permanecemos em Jesus, nós temos condições de amarmos o próximo. Tem muita gente querendo amar o outro, querendo amar o marido difícil, amar os filhos problemáticos, a partir da própria força, a partir da própria resolução, a partir da própria determinação. Mas o texto diz que nós só temos condições de amarmos adequadamente outros se estivermos ligados a Jesus. Sem mim nada podeis fazer, inclusive amar alguém. Pastor, meu irmão é tão difícil, minha esposa é tão complicada, meu vizinho é chato. Permaneça em Jesus e implore a graça dele para amar aqueles que convivem com você. O evangelista dá ênfase aqui à verdade de que os cristãos são chamados por Deus para se amarem, assim como o próprio Deus os amou. João deixa muito claro que o amor origina-se sempre em Deus, Ele nos amou primeiro, e esse amor que vem de Deus é derramado sobre nós de sorte que podemos compartilhá-lo com outras pessoas. O amor de Deus em Cristo pelos que creem é tão grande, é tão intenso, é tão puro, é tão bonito, é tão aprazível, que a partir do verso 13, Jesus passa a chamar seus discípulos, seus servos, de amigos. A palavra grega traduzida por servos é substituída pela palavra grega cuja tradução significa amigo. Um amigo é sempre querido.
Amigos são bênçãos de Deus na nossa vida. E a Bíblia diz que Jesus chamou seus discípulos de amigos. Você é amigo de Jesus. Você é amiga de Jesus. Nós somos amigos do Senhor. Ele nos quer bem. Os versículos posteriores ampliam a ideia iniciada no verso 12. O verso 14 diz: vós sois meus amigos. Quando? Se fazeis o que eu vos mando. Quem é amigo de Jesus, existe uma clara cláusula qualificadora. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu mando. O discípulo de Jesus, o amigo de Jesus, tem prazer na lei do Senhor. É aquele indivíduo que se identifica fácil com o conteúdo do Salmo 1. É aquele indivíduo que lê o Salmo 19 e se enxerga ali, que as minhas palavras, que o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, meu Senhor, meu Rei. Meus irmãos, somos amigos do Senhor Jesus, se fizermos aquilo que Ele ordena. John Wesley, o grande clérigo anglicano do século XVIII, teve uma experiência de conversão a Jesus, lendo a experiência de conversão a Cristo do reformador alemão Martinho Lutero. Curioso, né? Lutero converteu-se a Jesus, sabemos muito bem da sua história, da sua trajetória, e John Wesley, lendo o que Deus fez na vida de Lutero, rendeu-se ao amor de Jesus. E ele, falando sobre a sua conversão a Cristo, disse que, por ocasião de sua conversão, ele trocou a fé de um escravo pela fé de um filho. Wesley era religioso, era cristão, pelo menos no que diz respeito à denominação. Ele fazia parte do grupo protestante, mas não havia tido ainda uma experiência de conversão. E ele diz que quando se converteu, ele trocou a fé de um escravo pela fé de um filho. Se Wesley tivesse se manifestado em termos joaninos, ele diria que ele havia trocado a fé de um servo pela fé de um amigo. Os discípulos de Jesus tornam-se amigos dele por causa da misericórdia do Senhor, não por merecimento ou competência. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. A salvação não pode ser adquirida, não pode ser comprada por meio do cultivo de bons hábitos. Ela foi comprada para nós e por nós, por Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz, e lá no Calvário, Jesus Cristo reivindicou o nosso pecado para si, a fim de que nós, hoje, pela fé, reivindiquemos a justiça dele para nós. É essa consciência de completa inabilidade, de total dependência do Senhor para a salvação, que produz nos corações humildade e gratidão. E humildade e gratidão são condições indispensáveis e altamente propícias para o estabelecimento de bons relacionamentos interpessoais. Se eu permanecer em Jesus, eu vou dar frutos, eu vou ter as minhas orações respondidas, eu vou experimentar de alegria, e eu serei abençoado, capacitado e equipado pelo próprio Deus para amar os outros, assim como o Senhor me amou. Eu gostaria muito que você, no final dessa reflexão, se conscientizasse, concluísse que você é completamente dependente do Senhor. Sem Jesus você nada pode fazer. E você precisa inclusive do Senhor para amar adequadamente o marido, a esposa, os filhos e aqueles que se relacionam com você. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém.